boa noite, tudo cuscuz com vocês. Gente, vamos para mais uma aula do nosso canal Deixa de História, deixa não, vamos aprender. Gente, finalmente vamos terminar essa novela que é esse Império Romano, certo? Estamos aí no último período, né, de sua história, que é a fase imperial, que ela vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, mas tem uma observação, ok? Já vou adiantar logo para vocês que é em relação ao Império Romano do Ocidente, porque o do Oriente vai ali até por volta de 1453 com a invasão do Império Turco Otomano, beleza? Então, galera, na última aula vimos que o primeiro imperador romano era o filho adotivo de Júlio César, beleza? Que era o Caio Otávios Augustus. Lembre-se que esse nome Augusto é um título, certo? Na sua tradução é o venerado, beleza? E é ele quem inicia aí essa dinastia Júlio-Claudiana, beleza? Gente, lembrando que esses primeiros imperadores dividimos aí na fase romana como o período do Principado, certo? E aí a partir ali de Diocleciano que começa o período do Dominatus, que é um período aí onde os imperadores vão governar como um rei, beleza? Como um rei absolutista, eles vão ignorar lá a Constituição Romana, beleza? Galera, o primeiro imperador romano, que é o Otávio Augusto, ele implementa ali no Império Romano a famosa Pax Romana, a paz romana, que vai ali de 27 a.C. até 180 depois de Cristo. Professor, o que na verdade era a Pax Romana? Era um período, gente, de diminuir as guerras ali do Império Romano, porque o Otávio ele notou que essas guerras ela onera o Estado, ou seja, ela gera uma carga muito grande de gastos para o Império Romano. Então eles vão tentar dar uma freada nessa expansão, nessas guerras, a fim também de conter os gastos. Agora, obviamente, é uma paz armada, certo? Aqueles povos que aceitarem a romanização, tudo ok, de boa, tem lá sempre a presença das legiões, né, do exército romano. Aqueles que não aceitarem a romanização, que é a cultura, o estilo de vida, beleza? Aceitar ser dominado por esse império, vão sofrer sim as consequências. Gente, durante esse período temos aí a política do pão e circo, né? Eu tô rindo porque até hoje a gente escuta falar, né? O que era a política do pão e circo? Diante de uma crise, diante de revoltas, o Estado ele tentava mascarar, né, aqueles problemas sociais, promovendo aí grandes eventos, grandes festivais, né, a fim de tentar iludir, né, ou desviar as atenções para algo mais sério, né? Então, parece com os dias atuais, né, galera? Parece que essa política do pão e circo, infelizmente, não acabou, ok? E falando um pouquinho aí do pão e circo, temos a construção do Coliseu, galera. Então, hoje existe só os restos, né, ali em Roma, mas ainda está bem inteirinho. Mas eu fico imaginando a grandiosidade que não era naquele período, né? Então, grandes lutas, grandes apresentações ocorriam dentro daquele Coliseu, ok? Final da aula eu falo um pouquinho mais sobre essa cultura romana. Pois bem, galera, passado aí alguns imperadores na história do Principado Romano. Não vou entrar em detalhes sobre Nero, sobre Calígula, porque senão o vídeo volta a ficar muito extenso novamente, vai ficar tipo uma série da Netflix e não é a intenção. Mas em resumo do resumo, Nero ficou famoso lá pelo incêndio de Roma. Muitos vão culpar Nero por esse incêndio. Afirma-se aí que ele queria construir uma nova casa, um novo palácio ali no centro romano, e como Roma cresceu bastante, não tinha esse espaço, não havia mais esse terreno. Então há uma intenção de... Desculpa aí, galera, balançado da câmera. Turquesa, lembra do último vídeo? Pois bem, estava assistindo aqui minha aula, acabou de pular na mesa, né? Ó, creio que ela vai subir aqui na caminha dela, que é um dos lugares que ela gosta de dormir. Mas voltando para o vídeo, Nero é um desses caras que foi responsável ali pelo incêndio de Roma. Vamos colocar a culpa nele, né? Por quê, professor? Ainda não há essa certeza toda, porque ele não estava em Roma, né? Ele estava ali numa casa de campo um pouco mais afastado, mas ele volta para ajudar. Ele sim vai culpar os cristãos por isso. Ele perseguiu os cristãos, galera. Então ele vai colocar essa culpa
nos cristãos. Tem a história lá de Pedro e Paulo, né? Sobre a história da cruz, da crucificação. Lembrando que a cruz já era um símbolo usado pelo Império Romano, mas, olha só, né? Já estou me prolongando aqui na história do cara. Outro, gente, foi o Calígula, né? O famoso Calígula, que também não é o nome do cara, isso aí era uma chinela, né, romana, uma sandália romana, se chamava Calígula. E Calígula, galera, é um sádico da história, beleza? Muitas histórias aí sangrentas está em torno dessa figura, desse cara, beleza? Mas eu prometo que futuramente eu gravo um vídeo só desses caras bem detalhadamente, tá bom? Então, bora dar continuidade. Gente, outro cara muito importante, que é esse que inicia a fase do dominato, é o Diocleciano, que ele vai ali de 284 até 305. Bora para as principais ações desse cara. Gente, Roma está enfrentando aquela crise, aquelas guerras internas, né, de general aí se achando o rei. Então Diocleciano ele decide dividir o Império Romano em 4, né, a famosa tetrarquia. E aí, galera, ele vai dar o título de imperador e o título de César, que são 2 títulos, eu já expliquei isso a você. O título de Augustus, né, que é o imperador máximo, ele vai dar a Maximiano, beleza? Ele que vai ficar responsável ali pelo governo da região ali da Península Itálica, beleza? Então de Augusto, só o Diocleciano e o Maximiano. Mas não são 4, tá faltando 2, né? Então temos ali o Galério, que ele vai deixar responsável pela região ali da Grécia, e o Constâncio, que ele vai deixar ali a região da França, da Gália. Então são os 4 aí governando toda essa extensão aí do Império Romano. Só que não dura muito tempo, galera, porque o próprio Diocleciano e o Maximiano, que são os 2 com o título de Augusto, eles renunciam ao cargo, ficando aí só Galério e Constâncio. Constâncio, galera, é importante citar ele porque ele é o pai de Constantino. É muito importante conhecer o Constantino porque é ele quem funda a cidade de Constantinopla, que durante o seu governo ele faz uma nova divisão do Império Romano. Não era em 4? Agora ele faz apenas em 2. Então, a capital, né, do Império Romano do Ocidente será Roma, foi Roma, e a capital do novo Império Romano do Oriente, que era ali na região do Império Bizantino, com a nova sede na capital, chamada de Constantinopla. Essa aí que resiste até quase a conquista da América, ali por volta de 1453. Então, mas, galera, é outra cultura, certo? É uma religião mais ortodoxa, é quando o cristianismo se separa lá, a primeira vez no cisma do Oriente. Tem muita coisa interessante, mas também cabe aí um outro vídeo, beleza? Gente, voltando aí para Constantino, diferente do seu pai, que foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos, se tu acha que foi Nero, tu tá enganado, certo? Foi o Diocleciano, um dos caras que mais perseguiu os cristãos. Gente, a partir dessa última fase do Império Romano, a religião católica, né, a religião cristã, melhor falando, ela já era a maioria naquela população romana. Até pelo fato da solidariedade, né? Até por questões de humildade, né? Tudo isso que remonta às características da religião cristã. Então se aproximava mais dos plebeus. Então a maior parte da população agora são de cristãos. E Constantino se torna aí o primeiro imperador, né, convertido ao cristianismo. Então isso é muito importante, até para que a gente possa entender a história do cristianismo. Ali na época de Galério, quando ele estava dividindo o poder com Galério, com o pai dele, né, foi criado o eto da tolerância, para tolerar aí esses cultos religiosos dos cristãos. Mas com Constantino, em 313, ele cria o edito, né, o Edito de Milão, onde ele garante aí toda a liberdade de culto ao cristão, certo? Eles agora podem voltar a ter os seus templos que foram confiscados durante o governo de Diocleciano, beleza? Gente, passado um pouquinho aí esse período do Constantino, ok? Temos outro cara muito importante que é o Teodósio, que ele vai ali de 378 até 395 depois de Cristo. Por que eu estou citando ele? Porque eu vou falar mais um pouquinho sobre o cristianismo.
É ele quem cria um novo edito, o Édito de Tessalônica, onde o cristianismo agora é a religião oficial do Império Romano, galera. Então, olha só que louco, meu irmão, olha que reviravolta. Se antigamente eram os pagãos que perseguiam os cristãos, agora é o contrário, galera. Agora, durante toda a vastidão desse Império Romano, a religião, a única permitida é a cristã. Então, essas religiões pagãs fora do Império Romano, obviamente, se tiver em fase de guerra, em momento de guerra, eles serão subjugados sim a essa nova religião, beleza? Gente, depois de Teodósio ali, a disputa fica entre os filhos deles, né? Entre o filho dele, o Acádio, e o Honório, beleza? Mas já adiantando essa fase já final, para encerrar essa novela, temos a queda do Império Romano. Então, gente, durante essa fase aí, alguém quer dar um oi aqui pra vocês, gente. Oi, galera, eu sou a Pandora. Tchau, Pandora. Pra você ver, né? Até minhas gatas gostam da aula, espero que vocês estejam gostando também, gente. Prometo que futuramente eu vou melhorando cada vez mais. Então, gente, como é que se deu a queda desse Império Romano ali do Ocidente, né? Onde está Roma, ali na Itália e tudo mais. Invasão dos povos bárbaros. Quem é o bárbaro, professor? O estrangeiro. Aquele que não é romano. Obviamente essa palavra bárbaro não é uma palavra em latim, é uma palavra grega, já usada ali pelos gregos, mas os romanos vão adorar, vão usar a beça. Então esses povos bárbaros vão fragilizar o Império Romano, que já está em crise, e após sucessões ataques, né, ao fim desse grande Império Romano que foi um dia. Né? Temos ali a figura do Átila, né, dos Hunos, bem interessante também, cabe um vídeo só sobre esse cara. Mas o principal que colocou uma pedra, né, para sepultar de vez esse Império Romano foi Odoacro, né, o grande Odoacro ali do povos Érulos. E galera, olha que curioso, né? Eu acho da hora essas coincidências, né? Quem fundou Rômulo? Quem fundou Roma? Desculpa, quem fundou Roma? Rômulo. Sabe qual foi o último imperador? Esse que o Odoacro foi e realizou a deposição? Outro Rômulo, o Rômulo Augusto. Então, Roma começou com Rômulo e Roma termina com outro Rômulo, ali no ano de 476 depois de Cristo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa fase romana, né? Como eu disse, tem muita coisa para falar, não dá para resumir. Falando rapidamente aqui sobre a cultura, né, que eu estou devendo também um pouquinho, a cultura romana. Vamos lá para o idioma, para a escrita também. Latim, beleza? Então, uma mistura ali de grego antigo com a língua desses povos bárbaros, né, gerou ali o latim, que inclusive esse português que eu estou falando agora, né, é originário dessa língua, né, o famoso latim. Galera, o exército, né, é um motor do Império Romano. Temos ali nessa fase imperial mais de 400 mil soldados. Já te falei que houve a profissionalização desse exército. Então, só para que você tenha ideia, o serviço militar levava 20 anos, certo? 20 anos de prestação de serviço militar, e mais 5 anos você ficava ali na reserva, beleza? Depois foi criado os pretores, né, que também é uma espécie de policiamento para ajudar ali na vastidão desse império, ok? Temos o direito, então você que um dia aí pensa em fazer esse curso ou virar um futuro advogado, enfim, vai estudar com certeza, porque é a base, né, da jurisdição, tanto a grega quanto a romana, ok? Então, código, leis, cidadania, muito interessante, beleza? Gente, é uma sociedade multicultural, né? E muito é investido em obras públicas, né, voltada ao lazer, para atender essa grande sociedade, né? Então o pão e circo também entra aí, mas o pão e circo já é no finalzinho, ok? Mas Roma sempre gostou de investir em grandes praças, em anfiteatros, circos, galera, circo, né? Muito da hora. O que mais? Os fóruns, beleza? Um dos que eu mais dou valor, os termas ou os banhos públicos, né? E vale muito a pena ver o aqueduto, né? Essa engenharia aí que leva a água dos rios até os centros, né? Até o centro de Roma.
e eles criavam lá grandes chafariz, grandes fontes, né, para os banhos públicos, que era um momento de lazer ali em Roma. A escravidão, galera, sempre muito presente em Roma, mas lembre-se que é uma escravidão que não leva em consideração a cor. Como eu já falei a vocês, você podia ver um escravo galego de olhos azuis sem nenhum problema, os motivos eram outros, como eu já expliquei. E por que eu estou citando? Porque corresponde aí a quase a metade, chegando já até a mais da metade da população romana, que nesse período aí, galera, chega a 70 milhões de cidadãos. Então é muita gente. Tem país europeu hoje que tem esse número de habitantes, né? A última pesquisa que eu fiz, a maioria desses países europeus variam ali entre 70 a 100 milhões de habitantes. Então você vê como Roma já era grande mesmo para aquele período. E galera, a cerejinha do bolo, né, que eu infelizmente não vou explicar muito, mas eu vou citar aqui para vocês, né, mais um minuto no qual faço vocês pensarem no Império Romano, que é a famosa religião, galera. Há um intercâmbio de culturas, né, com o mundo grego, e a religião ela é o melhor exemplo para isso. Então, muitos dos deuses gregos há também na mitologia romana e são bem parecidos, né? Eu não vou dizer que são iguais para não comprar briga, mas são muito parecidos. Então, se lá na Grécia eu tenho o Zeus como o deus do Olímpio, e em Roma eu também tenho um deus chefão, poderosão, que é o Júpiter. Então Júpiter está para Zeus ali na Grécia Antiga. Temos Netuno, que está ali para Poseidon na Grécia Antiga, né? Enfim, temos a Minerva, temos o Baco, que é como se fosse o Dionísio da Grécia Antiga. Então são bem parecidos, mas eu não vou dizer que são iguais para não comprar briga, tá bom? Então galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês, né, tenham gostado. Eu creio que esse ano eu não volto mais a falar sobre o Império Romano não, acho que já deu. Aí próximo ano eu vou sempre melhorando os vídeos que já estão feitos, ou os vídeos que estiverem bons eu vou adicionando coisinha nova, tá bom? Como eu falei, uns vídeos só sobre os imperadores, que tem muita coisa para falar. E o Enem, né, que é uma das provas que eu estou tentando preparar vocês, está bem aí, né, tá perto. Mas é isso, galera, e eu ia deixar também esse vídeo um pouquinho mais para frente, mas eu criei uma vinheta nova, então tava doido para estrear, né, tenho muito ainda que aprender. Tudo isso aí é de forma autodidata, né, era um sonho que eu tinha de criar um canal e felizmente está se realizando. Espero que vocês estejam gostando, porque isso aí é para vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima, galera. Tchau, tchau.